Descubra como as aves se comunicam durante a migração. A comunicação eficaz é essencial para a sobrevivência de algumas espécies, especialmente quando viajam em grandes bandos. Imagine milhares de aves voando juntas pelos céus, rumo a lugares quentes. Essas aves usam diferentes sons e sinais para se manterem coordenadas e evitarem colisões. Por exemplo, espécies como gansos e grow dependem de vocalizações para manter a unidade do grupo e seguir a rota correta. Os sons que produzem ajudam-nas não só a se comunicarem entre si, mas também a alertar sobre perigos, como predadores ou condições climáticas adversas. É incrível que cada espécie tenha seus sons únicos, que têm significados específicos, ajudando-as a se moverem em harmonia. Voando milhares de milhas, essas aves mostram a importância do trabalho em equipe e da comunicação no mundo animal. Sem esses sinais, suas longas migrações poderiam se tornar caóticas e perigosas. Portanto, da próxima vez que você ver um bando de aves no céu, lembre-se da complexa comunicação que as une nessa jornada incrível. Você vai se surpreender ao descobrir como nosso sistema imunológico nos protege. Nosso sistema imunológico é como uma segurança de elite para o nosso corpo, sempre pronto para nos defender de invasões nocivas. Ele utiliza células de memória especiais, que podem ser comparadas a detetives experientes, lembrando-se dos criminosos que já enfrentaram. Quando uma nova infecção aparece, essas células de memória são ativadas, recordando como lutar de forma eficaz contra patógenos conhecidos. Essa memória ajuda nosso corpo a reagir mais rápido e de maneira mais eficiente, muitas vezes impedindo infecções antes que nos sintamos doentes. É impressionante que, graças a essas células de memória, podemos desenvolver imunidade a doenças após apenas um encontro. As vacinas aproveitam esse sistema inteligente, introduzindo uma versão inofensiva do vírus, treinando nossa memória imunológica sem nos causar dano. Essa função incrível nos ajuda a permanecer saudáveis e destaca a importância da nossa proteção imunológica. E se eu te dissesse que as moedas criam magia em Roma? A Fonte de Trevi, uma obra-prima deslumbrante da arquitetura barroca, ocupa um lugar especial no coração dos moradores e turistas. A cada ano, milhões de visitantes jogam moedas nas águas cintilantes da fonte, acreditando que isso garantirá seu retorno à cidade eterna. Essa tradição querida resulta em cerca de 3.000 euros sendo jogados diariamente, transformando esse lindo lugar em um baú de tesouros que brilha sob o sol italiano. Mas para onde vai todo esse dinheiro? Funcionários da cidade coletam diligentemente as moedas e, em vez de ficar com o dinheiro, os fundos são doados a várias instituições de caridade locais. Essas contribuições desempenham um papel vital no apoio aos necessitados da comunidade. Então, enquanto você pode estar desejando romance ou aventura ao jogar sua moeda, lembre-se de que seu pequeno gesto faz parte de um esforço muito maior para melhorar vidas. Na próxima vez que você visitar essa fonte icônica, pare para pensar sobre o impacto do seu desejo. Sua moeda pode ser uma faísca de esperança para alguém em Roma. Você consegue acreditar que um ato tão simples pode trazer mudanças reais? Você já pensou sobre a história colonial inacabada da Europa? Muitos países europeus ainda enfrentam as consequências de seu passado colonial, deixando algumas regiões em um estado onde a descolonização está longe de ser concluída. Países como França e Reino Unido mantêm territórios ligados ao colonialismo, como as regiões ultramarinas da França e os territórios ultramarinos do Reino Unido. Essas relações são frequentemente complexas, repletas de trocas culturais, mas também marcadas por injustiças históricas. A incapacidade de resolver completamente as questões relacionadas ao legado colonial continua a afetar a vida das pessoas nessas regiões até hoje. Por exemplo, discussões sobre governança, independência econômica e identidade cultural ainda estão em andamento, mostrando um pensamento colonial persistente. Ao aprofundar-se nessas relações, é importante perguntar como essas histórias moldam nosso mundo hoje e quais passos são necessários para promover a cura e a compreensão. Por que a Suprema Corte classifica os tomates como vegetais? Essa classificação jurídica inusitada surgiu de um caso interessante de 1893, chamado Nix contra Hedden. A Suprema Corte decidiu que, apesar de os tomates serem cientificamente considerados frutas por conterem sementes e crescerem de plantas floridas, eles devem ser vistos como vegetais no contexto culinário. Essa decisão foi influenciada principalmente pela forma como os tomates são geralmente usados na cozinha e servidos.
o que se assemelha mais a vegetais do que a frutas como maçãs ou laranjas. Essa decisão foi significativa, pois destacou a diferença entre classificações científicas e o uso prático do dia a dia. Então, quando você corta um tomate suculento para sua salada, lembre-se de que, do ponto de vista legal, ele é um vegetal. É surpreendente como o mundo jurídico pode redefinir algo tão comum como o tomate. Você sabia que seus pulmões são enormes? É surpreendente, mas se você desdobrar a superfície dos pulmões humanos, ela ocuparia metade de uma quadra de tênis. Essa grande área é vital para nossa respiração. Dentro dos pulmões, há uma rede complexa de pequenos brônquios e milhões de minúsculos sacos de ar, chamados alvéolos. Essas estruturas trabalham juntas, como uma floresta tropical pessoal, para trocar oxigênio e dióxido de carbono. Cada vez que você inspira, esse sistema complexo permite que o oxigênio entre em seu sangue, enquanto o dióxido de carbono, que é um resíduo do nosso corpo, é eliminado. O tamanho enorme dos pulmões garante que recebamos oxigênio suficiente para nossas atividades, seja correr, dançar ou apenas descansar. Compreender como nossos pulmões funcionam nos ajuda a apreciar a incrível capacidade do nosso corpo de respirar e permanecer vivo. Não é incrível como a natureza criou um sistema tão poderoso para nós? Incrível, mas ganhar dólares a cada segundo não é suficiente. Para superar a impressionante fortuna de Bill Gates, você precisaria ganhar dólares a cada segundo por incríveis 2.121 anos. Com uma fortuna de cerca de 110 bilhões, Gates é uma das pessoas mais ricas do mundo. Para entender o que isso significa, imagine: em um minuto você ganharia 60, em uma hora, 3.600 e em um ano, cerca de 3,15 milhões. É difícil acreditar que mesmo uma velocidade de ganho tão impressionante não é suficiente para ultrapassar a fortuna de Gates. Esse número mostra o quão imensos são os 110 bilhões de dólares, uma quantia colossal que é difícil de compreender. Imagine o que poderia ser comprado ou experimentado com tanto dinheiro. Essa riqueza, construída ao longo de anos de trabalho duro e inovações da Microsoft, destaca não apenas a genialidade de Gates, mas também a magnitude da desigualdade de riqueza que vemos hoje. Portanto, se você já sonhou em alcançar esse topo financeiro, lembre-se, é uma tarefa grandiosa. Você sabia que o primeiro autor veio da Suméria? Por volta de 2300 a.C., um escriba chamado Enheduanna entrou para a história como o autor mais antigo conhecido, mudando para sempre nossa percepção da literatura. Vivendo na antiga Mesopotâmia, Enheduanna não era apenas um escritor, ele também era sumo sacerdote e uma figura central nas práticas religiosas. Sua obra mais famosa inclui uma coleção de hinos religiosos, habilidosamente gravados em escrita cuneiforme em tabuletas de argila. Esses hinos celebravam a deusa Inanna e expressavam profunda devoção, oferecendo um vislumbre da vida espiritual da época. A voz única e a perspectiva de Enheduanna nos proporcionam conhecimentos valiosos sobre a antiga cultura e religião sumérias. É especialmente notável que ele assinava suas obras, estabelecendo o conceito de autoria na literatura. Esse ato de afirmar sua identidade através da escrita lançou as bases para inúmeros autores que vieram depois dele, tornando Enheduanna não apenas um contador de histórias, mas um pioneiro no mundo da expressão escrita. Não é interessante pensar em como uma única pessoa pode mudar o curso da história? Já pensou por que compartilhamos características com girafas? É surpreendente descobrir que tanto os humanos quanto as girafas têm exatamente 7 vértebras cervicais. Esse fato destaca um aspecto fascinante da evolução, onde diferentes espécies podem desenvolver características físicas únicas, apesar de compartilharem estruturas anatômicas semelhantes. Enquanto nossas vértebras cervicais são aproximadamente do tamanho de um dedo, as vértebras de uma girafa podem medir até impressionantes 25 centímetros cada. Essa diferença estrutural permite que as girafas se elevem sobre a savana, alcançando alturas de até 6,5 metros ou mais. Seus pescoços longos permitem que se alimentem de folhas altas nas árvores, uma fonte de alimento inacessível para muitos outros herbívoros. Essa adaptação notável não só lhes proporciona bastante comida, mas também desempenha um papel vital em sua sobrevivência nos ecossistemas competitivos da África. As semelhanças entre nossas estruturas de pescoço nos lembram da nossa jornada evolutiva compartilhada.
ilustrando como a natureza adapta características específicas para ajudar as espécies a se ajustarem aos seus ambientes. Então, da próxima vez que você olhar para uma girafa, admire as características que temos em comum, mesmo que um de nós seja muito maior que o outro. Você já se perguntou por que os gêmeos são tão comuns no Benin? O Benin, um país vibrante na África Central, tem a impressionante taxa de natalidade de gêmeos mais alta do mundo, superando 3%. Esse número é mais do que o dobro da média mundial de cerca de 1,3%, o que torna esse país da África Ocidental tão especial. Pesquisadores acreditam que a genética pode ter um papel importante, já que alguns grupos étnicos no Benin têm maior propensão a ter gêmeos. Além disso, as dietas locais, ricas em mandioca e inhame, também ajudam a aumentar os nascimentos múltiplos. Fatores culturais também são relevantes. Em muitas comunidades, o nascimento de gêmeos é celebrado e visto como uma bênção. Esse fenômeno fascinante destaca como a combinação de estilo de vida, genética e crenças culturais pode influenciar a biologia humana e a saúde reprodutiva de maneiras surpreendentes. Quais outros segredos você acha que o legado dos gêmeos no Benin esconde? Vamos descobrir a verdade sobre abacaxis e riqueza. Imagine morder um abacaxi doce e suculento, mas agora considere sua história como símbolo de riqueza no século XVIII. Naquela época, essas frutas tropicais eram um verdadeiro luxo, principalmente porque seu cultivo e transporte por mares agitados apresentavam grandes desafios. Um único abacaxi poderia custar até $8.000 hoje, tornando-se um item cobiçado entre a elite da Europa. Os ricos não apenas os comiam, alugavam abacaxis para impressionar os convidados em festas extravagantes, tratando a fruta como um centro de mesa luxuoso que mostrava seu status social. Imagine um grande jantar onde o destaque é um abacaxi apresentado de forma deslumbrante, admirado mais por sua raridade do que por seu sabor. Essa fruta encantadora até permeou a arte e a arquitetura, com representações que simbolizavam hospitalidade e riqueza. No entanto, à medida que as técnicas de horticultura avançaram e a logística de transporte melhorou, os abacaxis passaram de um luxo raro a um item delicioso nas cozinhas do mundo todo. Hoje, desfrutamos desse tesouro tropical sem o custo extravagante, mas é fascinante lembrar como os abacaxis um dia simbolizavam glamour e exclusividade. Você pode ficar chocado ao saber que os axolotes regeneram membros. O axolote, Ambystoma mexicanum, um fascinante anfíbio nativo do México, surpreende os pesquisadores com sua incrível capacidade de regenerar membros e órgãos perdidos sem deixar cicatrizes. Diferente de outras espécies que podem cicatrizar com tecido fibroso, os axolotes produzem um tipo especial de célula chamada blastema, que atua como células tronco embrionárias durante a regeneração. Esse processo notável permite que eles reconstruam estruturas complexas, como membros, medulas espinhais e até partes do coração com precisão impressionante. Cientistas estão estudando intensamente o genoma do axolote para identificar os genes específicos responsáveis por essa habilidade regenerativa, com a esperança de que esse conhecimento possa um dia levar a avanços na medicina humana, especialmente na reparação de tecidos e lesões na medula espinhal. Em laboratórios ao redor do mundo, os axolotes desempenham um papel fundamental no avanço do nosso entendimento sobre a regeneração de membros e resistência ao câncer. À medida que essa criatura eternamente juvenil continua a revelar seus segredos, ela tem o potencial de transformar nossa abordagem a algumas das questões médicas mais desafiadoras da biologia. Vamos entender as previsões dos usuários do Facebook. Em 2014, pesquisadores da Universidade de Princeton fizeram uma afirmação ousada, prevendo que o Facebook perderia impressionantes 80% de seus usuários até 2017. Essa previsão chamou a atenção, pois desafiava a ideia comum de que o Facebook é uma parte permanente da nossa vida online. Os pesquisadores basearam suas conclusões em um modelo usado para estudar os ciclos de vida das espécies, sugerindo que as redes sociais perdem popularidade da mesma forma que os organismos vivos. No entanto, apesar da previsão alarmante, o Facebook continuou a prosperar, com bilhões de usuários ativos em todo o mundo. Vários fatores contribuíram para esse resultado inesperado, incluindo a capacidade da plataforma de evoluir e se adaptar às necessidades dos usuários, como a introdução de novas funcionalidades e melhorias nas configurações de privacidade. O que isso nos diz sobre a precisão das previsões em um mundo digital que muda rapidamente?
Porque a Anatomia da Paixão usa órgãos bovinos reais. Esta série médica popular leva a autenticidade a sério, até mesmo nas cenas mais sangrentas. Em vez de órgãos sintéticos, a equipe de produção optou por órgãos bovinos reais para tornar as cenas cirúrgicas o mais realistas possível. Essa escolha traz uma intensidade genuína, fazendo com que os espectadores se sintam como se estivessem na sala de cirurgia. As mãos que vemos durante as operações delicadas não pertencem apenas a atores. São cirurgiões de verdade, que trabalham habilidosamente com os órgãos. Ao observar esses profissionais experientes, as cenas médicas se tornam mais críveis, destacando o show entre os demais. Independentemente de você ser fã de dramas, medicina ou ambos, essa escolha melhora a experiência. Isso levanta uma questão interessante sobre quão realistas queremos que nossas diversões sejam. Você se sentiria diferente se soubesse que cada cena é totalmente falsa? Segredos da troca de mensagens. O que escondemos uns dos outros. Impressionantes. 95% das pessoas admitem que escrevem coisas que nunca diriam pessoalmente. Por que isso acontece? A troca de mensagens cria uma distância única, permitindo que expressemos nossos sentimentos com mais coragem. Peçamos desculpas ou até discutamos temas difíceis. Essa distância pode parecer segura, permitindo que emoções sinceras apareçam sem a pressão do contato pessoal. No entanto, embora essa facilidade possa levar a conversas honestas, também pode causar mal-entendidos. O tom e a linguagem corporal, que ajudam a transmitir o significado na comunicação ao vivo, se perdem facilmente em mensagens de texto. Você já recebeu uma mensagem que te fez pensar se o remetente estava brincando ou falando sério? Esse fenômeno mostra como a comunicação digital pode borrar as fronteiras das intenções. Embora a troca de mensagens possa ser libertadora, é importante lembrar que uma conversa bem feita pode trazer mais clareza e conexão. Portanto, da próxima vez que você pegar o telefone, pense se sua mensagem não seria mais clara se fosse dita pessoalmente. Acredite ou não, mas um cachorro quebrou o recorde de caça a fantasmas. Essa conquista incrível pertence a um labrador que registrou em vídeo o maior número de fantasmas, segundo o livro dos recordes. Você pode se perguntar como um cachorro brincalhão se envolveu na caça a fantasmas. Esse labrador, com seu olfato aguçado e intuição incrível, se tornou o parceiro fiel de seu dono, que é apaixonado por caça a fantasmas. Juntos, eles exploraram diversos lugares assombrados, desde antigas mansões assustadoras até cemitérios aterrorizantes. Armados com câmeras e um espírito aventureiro, essa dupla conseguiu capturar uma série de imagens fascinantes que fizeram muitos céticos questionarem se os fantasmas realmente existem. Essas fotos geraram interesse e debates na comunidade paranormal, e algumas pessoas afirmaram ver figuras fantasmagóricas claramente ao fundo. Essa parceria única não só destaca as incríveis habilidades dos cães, mas também traz um elemento divertido ao mundo da caça a fantasmas. Então, da próxima vez que você ver um cachorro, pense, será que ele será o próximo caçador de fantasmas em treinamento? E se eu te disser que os morcegos tomam banho de cabeça para baixo? É verdade, esses seres incríveis têm uma maneira única de se manterem limpos, usando a gravidade a seu favor. Quando os morcegos querem se lavar, eles ficam de cabeça para baixo, permitindo que a água limpe seus corpos facilmente. Essa posição ajuda a alcançar lugares difíceis que precisam de uma boa lavagem. Você pode se surpreender ao saber que os morcegos usam suas asas e patas para espirrar água em si mesmos, aproveitando ao máximo o ambiente ao redor. Esse método não só os ajuda a se manterem limpos, mas também é importante para sua saúde. Os morcegos costumam viver em colônias, então manter a higiene é crucial para evitar a propagação de doenças. Esses seres inteligentes adaptaram sua técnica de banho ao seu estilo de vida, mostrando que até os animais mais incomuns podem encontrar soluções práticas para tarefas do dia a dia. Na próxima vez que você ver um morcego, pense em como ele mantém seu pelo limpo e saudável de uma maneira tão inusitada. As baleias azuis são os maiores animais do planeta, chegando a medir até 30 metros e pesar mais de 200 toneladas. Elas também são algumas das mais barulhentas, com sons que podem atingir 188 decibéis e viajar mais de 1000 milhas debaixo d'água, facilitando a comunicação entre elas a longas distâncias. Sua principal fonte de alimento é o krill, e durante a temporada de alimentação, podem consumir até 4 toneladas desses pequenos crustáceos por dia.
Apesar de seu tamanho impressionante e adaptações incríveis, as baleias azuis estão ameaçadas de extinção, principalmente devido à caça comercial que quase as levou ao desaparecimento. Felizmente, medidas de proteção internacional foram implementadas, permitindo que suas populações se recuperem gradualmente. Compreender a importância desses gigantes nos ajuda a perceber a necessidade de esforços de conservação para garantir sua sobrevivência para as futuras gerações. Difícil de acreditar, mas o universo está se expandindo. Esse fato incrível é explicado pela energia escura, uma força misteriosa que empurra as galáxias umas para longe das outras. Imagine um céu noturno infinito, cheio de estrelas e galáxias. A cada dia, elas estão se afastando mais. Desde o Big Bang, há cerca de 13,8 bilhões de anos, o espaço está se esticando, e a energia escura desempenha um papel fundamental nesse processo. Embora represente cerca de 68% do universo, os cientistas ainda não compreendem totalmente o que é a energia escura. Algumas teorias sugerem que ela tem propriedades semelhantes ao vácuo, enquanto outras a ligam à própria estrutura do espaço. Esse mistério cósmico não só molda nosso universo, mas também levanta questões sobre seu destino final. As galáxias continuarão se afastando para sempre, ou há algo mais nessa história? A busca pelos segredos da energia escura é um dos maiores desafios da astrofísica moderna. Você pode se surpreender com o perigo das sementes de maçã. Muitas pessoas não sabem que as pequenas sementes nas maçãs podem ser perigosas. As sementes de maçã contêm ácido cianídrico, que pode ser tóxico em grandes quantidades. Para um resultado fatal, seria necessário comer cerca de 40 sementes ou mais, mas até algumas poucas podem causar desconforto. O corpo consegue lidar com pequenas quantidades de cianeto, mas muitas sementes de uma vez podem sobrecarregar seu sistema. É surpreendente como nossa comida pode nos surpreender. Algo tão saudável como a maçã pode esconder riscos. Portanto, da próxima vez que você estiver saboreando uma maçã crocante, pense 2 vezes antes de mastigar as sementes. Esse risco pode parecer chocante, mas lembre-se de que a moderação é importante. Ao comer uma maçã inteira, você obtém muitos nutrientes sem perigo. Então, escolha seus lanches com sabedoria e aproveite a doce polpa da fruta. O interesse pela segurança alimentar é importante, e saber o que evitar ajudará você a se manter seguro. Você sabia que em fevereiro de 1865 não houve luas cheias? Esse evento raro aconteceu devido à forma como o ciclo lunar se alinha com nossos meses do calendário. Normalmente, a lua cheia ocorre a cada 29,5 dias, mas fevereiro é um mês especial, geralmente com apenas 28 dias, tornando-se o mais curto do nosso calendário. Em fevereiro de 1865, as fases da lua se alinharam de tal forma que nenhuma lua cheia iluminou o céu noturno. Esse fenômeno único não havia sido registrado antes, destacando como, às vezes, o universo pode surpreender. A última lua cheia de janeiro foi no dia 30, e a próxima apareceu apenas em 1º de março. Imagine a escuridão das noites de fevereiro naquela época. As pessoas olhando para o céu podiam refletir sobre os mistérios da lua, sem saber o quão raro era a experiência delas. Esse fenômeno nos lembra da bela e complexa dança entre a Terra e sua lua. Quais outros mistérios lunares nos aguardam no futuro? Difícil de acreditar, mas as granadas foram feitas como bolas de beisebol. Durante a guerra, o exército americano percebeu que seria mais fácil para os jovens soldados lançar algo familiar. Por isso, as granadas foram feitas com o tamanho e peso de uma bola de beisebol padrão. Essa decisão destaca a influência cultural do beisebol na sociedade americana, onde esse esporte é mais do que um jogo, é parte da identidade nacional. Imagine um soldado treinado para lançar uma granada como se fosse uma bola de beisebol, sentindo-se confiante por causa dessa conexão. Esse design inteligente foi pensado para criar familiaridade e facilidade no caos da guerra, refletindo o pensamento estratégico do exército. Ao unir uma ferramenta mortal com um passatempo querido, o exército não só garantiu melhor eficácia, mas também tocou em um símbolo profundo da vida americana. O que mais podemos aprender na interseção entre esporte e história militar? Você pode acreditar na tensão entre a Coreia e os EUA. Desde 2002, as relações entre a Coreia, os Estados Unidos e a União Europeia têm enfrentado um conflito crescente, criando uma complexa rede de tensões geopolíticas. Esse conflito não se limita a fronteiras ou comércio.
está profundamente enraizado em diferentes ideologias e questões de segurança. A Coreia, especialmente a Coreia do Norte, frequentemente entra em conflito tanto com os Seychelles quanto com a UE, resultando em sanções e confrontos diplomáticos. Esses países se opõem devido às ambições nucleares da Coreia do Norte e suas consequências para a segurança global. Enquanto isso, os Eaderaui buscam implementar suas políticas na região, o que às vezes entra em conflito com os interesses da Europa. À medida que essas tensões se desenvolvem, elas podem impactar os mercados globais, as relações internacionais e até a vida cotidiana das pessoas nas regiões afetadas. Compreender essas dinâmicas é crucial, pois elas moldam não apenas o futuro da Península Coreana, mas também o contexto mais amplo da política internacional. O que isso significa para a paz e a cooperação global no futuro? Você sabia que Marcus Garvey mudou o mundo? Nascido na Jamaica, Marcus Garvey se tornou uma voz poderosa pelos direitos dos negros em todo o mundo. Na década de 1920, ele defendia com paixão o orgulho racial e o apoio, inspirando muitos a se orgulharem de sua herança. No entanto, suas ideias progressistas tiveram um preço. O governo do Ziwar via seu movimento como uma ameaça, o que resultou em sua polêmica deportação em 1927. Apesar disso, a visão de Garvey não desapareceu. As sementes que ele plantou continuaram a crescer, mesmo após sua saída da terra americana. Suas ideias inspiraram o movimento Rastafari e influenciaram líderes dos direitos civis, como Martin Luther King Jr. e Malcolm X. Garvey incentivava as pessoas a reconhecerem seu valor e as encorajava a celebrar sua identidade com orgulho. Seu legado nos lembra que a luta pela igualdade continua e as mensagens de apoio e unidade são tão relevantes hoje quanto eram naquela época. Como podemos continuar a honrar sua visão em nossas vidas? Prepare-se para se surpreender com a alodinia e suas consequências. Este estado incrível muda a forma como entendemos a dor. Imagine tocar levemente sua mão e, de repente, sentir uma onda de dor. Isso é a alodinia. Ela frequentemente surge devido a outras condições, como diabetes, herpes zoster, fibromialgia ou até mesmo enxaquecas. Quando essas condições afetam seu sistema nervoso, seu corpo pode interpretar estímulos inofensivos como dolorosos. Imagine um mundo onde um leve toque é sentido como uma picada aguda. Ações que parecem inofensivas se tornam insuportáveis. Esse enigma do sistema nervoso pode ser frustrante, mas compreendê-lo é o primeiro passo para lidar com o desconforto. O tratamento geralmente se concentra na causa raiz ou tenta reeducar o sistema nervoso, trazendo esperança para muitos que sofrem. Como podemos explorar mais profundamente esse fenômeno confuso da dor? Você sabe como o mar molda a vida nas ilhas? O mar não é apenas uma vasta superfície de água, é uma fonte vital de sustento, especialmente para as regiões insulares. Esses lugares frequentemente dependem do oceano para alimentação, transporte e até tradições culturais. Muitas comunidades insulares contam com a pesca como principal fonte de alimento, destacando sua profunda conexão com a vida marinha. Desde os vibrantes recifes de corais cheios de peixes até os manguezais que protegem as costas, o mar oferece habitats essenciais que sustentam a biodiversidade. Além disso, a identidade cultural dos insulares, muitas vezes, está entrelaçada com seu ambiente marinho, influenciando a arte, a música e o folclore locais. Festivais que celebram a riqueza do mar ressaltam essa conexão especial, mostrando o quão importante o oceano é para seu modo de vida. À medida que as mudanças climáticas e a poluição ameaçam esses ecossistemas, torna-se cada vez mais crucial reconhecer e proteger o papel do mar na preservação do equilíbrio ecológico e do patrimônio cultural. Como podemos garantir que as futuras gerações continuem a viver em harmonia com o oceano? Descubra os fascinantes elevadores Paternoster em Praga. Esses elevadores únicos trazem um pedaço da história para a vida urbana moderna. Eles funcionam continuamente em um ciclo sem portas e hoje são raros, mas ainda podem ser encontrados em alguns edifícios históricos da cidade. Imagine entrar em um elevador que nunca para. Para usá-lo, é preciso ser rápido e preciso, acertando o momento exato de entrar e sair enquanto ele se move. Esse mecanismo antigo surgiu no início do século XX e oferece uma experiência emocionante para os ousados. Os visitantes costumam se encantar com a combinação de engenharia e nostalgia, deslizando para cima e para baixo e apreciando os belos interiores.
Portanto, se você estiver em Praga, não perca a chance de experimentar esse meio de transporte verdadeiramente único. Você se atreve a pular dentro? Você ficará surpreso com as luxuosas celas prisionais. Embora muitos vejam as prisões como lugares severos e sombrios, alguns países têm uma abordagem diferente, oferecendo aos detentos quartos que lembram confortáveis hotéis. Nessas instituições, os presos podem desfrutar de quartos individuais, mini frigobares e até atividades de lazer, incluindo acesso a equipamentos esportivos ou refeitórios. Esse contraste acentuado com as prisões superlotadas em outras regiões mostra as grandes diferenças em como os sistemas de justiça funcionam ao redor do mundo. Por exemplo, países como a Noruega são conhecidos por sua abordagem de reabilitação, focada no bem-estar mental e nas habilidades de vida, e não apenas na punição. Ao mesmo tempo, algumas prisões superlotadas em outras áreas enfrentam problemas de saneamento e segurança. Isso levanta questões importantes sobre como percebemos a reabilitação e a punição, e como as condições afetam o comportamento dos detentos e sua reintegração na sociedade. O luxo deve fazer parte da pena, ou isso compromete a seriedade da responsabilidade criminal. O debate continua à medida que as sociedades enfrentam diferentes filosofias de punição e reabilitação. Você consegue imaginar como uma teia se transforma em caos? Em 1995, a NASA realizou um experimento fascinante para entender como diferentes drogas afetam as teias de aranha. Cientistas deram substâncias variadas aos aracnídeos e observaram atentamente como esses pequenos seres teciam suas complexas redes. Os resultados foram surpreendentes. Sob a influência de certos compostos tóxicos, as aranhas criavam padrões caóticos e desalinhados, em vez das formas bonitas que costumam fazer. Essa pesquisa não só revelou como produtos químicos podem perturbar o comportamento natural, mas também mostrou a resiliência e adaptabilidade dos organismos vivos. Os resultados levantaram questões sobre o impacto de poluentes no comportamento animal e suas consequências mais amplas para os ecossistemas. É especialmente interessante como esse experimento inusitado uniu biologia e pesquisa espacial, mostrando conexões inesperadas entre diferentes áreas da ciência. Você não vai acreditar como este vídeo aumenta o número de inscritos. No mundo do conteúdo online, o engajamento é fundamental, e este vídeo faz isso muito bem. Os criadores convidam os espectadores a se inscreverem desde o início. Com chamadas para a ação ao longo do vídeo, eles criam uma atmosfera de conversa amigável, em vez de uma proposta de venda. Os espectadores têm mais chances de se inscrever se sentirem uma conexão com o conteúdo e seus criadores. Além disso, os efeitos visuais vibrantes e os segmentos divertidos mantêm a atenção do público, fazendo com que mais pessoas queiram acompanhar as atualizações futuras. Essa estratégia tem se mostrado eficaz em várias plataformas, permitindo que os criadores formem fãs leais. Então, da próxima vez que você assistir a um vídeo que te cativar, lembre-se de que os pedidos de inscrição não são apenas para enfeitar, são uma maneira inteligente de ajudar a comunidade a crescer. Quais outras estratégias, na sua opinião, ajudam a atrair inscritos? Você pode acreditar que a primeira mensagem foi enviada em 1971. Esse momento marcante na comunicação aconteceu graças a Ray Tomlinson, um engenheiro de computação que queria testar um novo sistema de troca de mensagens. Antes de termos a internet como a conhecemos hoje, Tomlinson digitou uma sequência aleatória de letras para verificar se o sistema funcionava. Surpreendentemente, essa mensagem histórica não tinha anexos ou emojis coloridos, que se tornaram parte do nosso cotidiano digital. Ainda mais impressionante é que Tomlinson também inventou o famoso símbolo I, que todos nós conhecemos nos endereços de e-mail. Naquela época, o e-mail era revolucionário e abriu as portas para uma nova era de comunicação. Imagine como seria nosso mundo sem a possibilidade de enviar mensagens instantâneas para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Daquela simples mensagem de teste, o e-mail se transformou em uma ferramenta importante, usada em todo o mundo para conversas pessoais, correspondência comercial e tudo que está entre esses dois. Quem poderia imaginar que algumas letras aleatórias digitadas em um laboratório mudariam para sempre a forma como nos comunicamos? Você sabia que alguns ingredientes custam mais que ouro? A raridade e a dificuldade de certos produtos culinários, como o açafrão e os trufas, tem um grande impacto em seus altos preços. O açafrão, por exemplo, é colhido de uma delicada flor de crocus. Para obter apenas 1 quilo de açafrão, são necessários cerca de 150 mil flores.
Esse processo trabalhoso exige que os agricultores passem horas colhendo manualmente os pequenos estigmas, tornando uma das especiarias mais caras do mundo. As trufas, por outro lado, são cogumelos valiosos que crescem debaixo da terra em simbiose com as raízes das árvores. Para encontrá-las, muitas vezes são necessárias cães ou porcos treinados, que ajudam na sua localização. Os sabores e aromas únicos do açafrão e das trufas os tornam muito procurados por chefes e amantes da gastronomia. Então, da próxima vez que você ver esses ingredientes no cardápio ou na receita, lembre-se do quanto de esforço e cuidado é necessário para trazê-los da Terra à sua mesa. Você sabia que Marte é menor que a Terra? O diâmetro de Marte é apenas 53% do diâmetro da Terra, tornando o segundo maior planeta do nosso sistema solar, logo após Mercúrio. Enquanto a Terra tem um diâmetro de cerca de 12.742 km, Marte mede aproximadamente 6.779 km. Essa diferença de tamanho é interessante, pois afeta várias características do planeta. Por exemplo, em Marte, a gravidade é menor, então você pesaria bem menos se estivesse em sua superfície. Apesar de seu tamanho, Marte possui paisagens incríveis com montanhas, vales e até o maior vulcão do sistema solar, o Monte Olimpo. Essas características fazem de Marte um ótimo candidato para pesquisas, já que os cientistas buscam entender sua história e a possibilidade de vida. Será que algum dia poderíamos chamar Marte de nosso lar, ou pelo menos visitá-lo como turistas? Você vai se surpreender ao saber que saquinhos de chá combatem odores. Esse truque esperto se baseia nos taninos presentes no chá, que absorvem a umidade e neutralizam cheiros desagradáveis. Se você já lidou com sapatos fedidos ou o cheiro de suor na bolsa de esportes, basta pegar alguns saquinhos de chá secos. Coloque-os dentro dos sapatos ou da bolsa e deixe durante a noite. Enquanto os saquinhos absorvem a umidade, eles ajudam a eliminar os odores indesejados, que podem te deixar envergonhado de tirar os sapatos em público. É uma solução simples e barata, que não só refresca seu equipamento, mas também permite aproveitar os saquinhos de chá usados. Além disso, é melhor do que gastar dinheiro em caros sprays de ambiente ou produtos para eliminar odores. Na próxima vez que seus sapatos precisarem de um frescor, pense nessa solução inesperada. Quem diria que o chá poderia fazer tanto? E isso pode te surpreender. Os druidas guardavam segredos de nós. Nos tempos antigos, os druidas, que eram a classe sacerdotal da cultura celta, tinham uma maneira única de preservar seu conhecimento. Eles proibiam rigorosamente a escrita de seus ensinamentos. Essa decisão interessante não era apenas uma escolha excêntrica. Provavelmente era uma medida de precaução para que sua sabedoria não fosse mal utilizada ou mal interpretada. Ao manter seu conhecimento na tradição oral, os druidas podiam controlar sua interpretação, transmitindo-o de mestre para aluno em uma rica tradição de narrativa. Infelizmente, essa proibição deixou os historiadores com informações limitadas sobre seus rituais, crenças e práticas. Grande parte do que sabemos veio de registros posteriores de fora, que podem ser tendenciosos ou imprecisos. Assim, embora tenhamos uma ideia do mundo dos druidas, muitos de seus mistérios permanecem trancados no tempo, aguardando que alguém revele a verdade. Prepare-se para se surpreender com a lei do banho em Kentucky. No século XIX, Kentucky chamou a atenção ao aprovar uma lei que exigia que cada cidadão tomasse banho pelo menos uma vez por ano. Essa lei surpreendente surgiu em uma época em que muitos acreditavam que banhos regulares não eram necessários e até poderiam ser prejudiciais. A lei visava resolver sérios problemas de saúde pública daquela época, quando as práticas sanitárias ainda estavam em desenvolvimento e a higiene era frequentemente ignorada. Ao obrigar as pessoas a se banharem uma vez por ano, Kentucky deu um passo ousado para melhorar a limpeza e a saúde de seus cidadãos. Essa lei incomum reflete as opiniões da sociedade sobre higiene pessoal e mostra o quanto avançamos em questões de saúde. Você consegue imaginar viver em uma época em que tomar banho era considerado opcional? Essa lei oferece uma visão interessante do passado, mostrando como mudanças fundamentais nos padrões de higiene moldaram nossa vida moderna. Já pensou em acampar como um explorador espacial? Uma tenda futurista, inspirada na lendária estação espacial de Star Wars, agora é realidade, criada pela Monster Factory. Esta tenda inovadora acomoda 3 pessoas e é montada em menos de 2 minutos.
Imagine criar um espaço aconchegante para relaxar após um longo dia na natureza, sentindo-se como um herói de uma aventura de ficção científica. Os materiais usados são impermeáveis, então você ficará seco, mesmo em uma chuva inesperada, e um sistema de ventilação inteligente mantém o ar fresco dentro. Sem mencionar a proteção contra mosquitos, para que você não seja incomodado por insetos durante o acampamento. Esta tenda é perfeita para escapadas rápidas, seja para um festival de música, explorar montanhas ou apenas aproveitar a natureza com amigos. Com um design que combina praticidade e elementos da cultura pop, é difícil não se inspirar nas possibilidades. Pronto para melhorar seu acampamento? Você consegue imaginar que em Nova York há mais italianos do que em Roma? Esta cidade agitada não é apenas um lugar, é um verdadeiro caldeirão de culturas. Na verdade, há mais ítalo-americanos em Nova York do que na própria Roma, mais irlandeses do que em Dublin e mais judeus do que em Tel Aviv. Imigrantes começaram a chegar a Nova York nos séculos 19 e 20 em busca de novas oportunidades e uma vida melhor. Como resultado, a cidade se tornou um vibrante centro cultural, moldado por essas diversas comunidades. Você pode experimentar uma autêntica massa italiana na Little Italy, desfrutar de música irlandesa ao vivo nos pubs do East Side, ou ver as celebrações vibrantes da cultura judaica durante festivais como o Hanukkah. Essas ricas tradições não apenas sobrevivem, elas prosperam em Nova York, influenciando a culinária local, a arte e a arquitetura de uma forma que é sentida por toda a cidade. Como essa diversidade mudou Nova York ao longo dos anos. Um fato interessante sobre o nosso dinheiro. Em 1998, foi relatado que impressionantes 92% da moeda mundial era digital. Isso significa que a maior parte do dinheiro que usamos diariamente não está em forma de moedas ou notas. Ele existe como números em sistemas de informação complexos. Quando você usa seu cartão, faz transferências online ou utiliza uma carteira digital, você está usando essa moeda digital. Essa tendência só aumentou desde então. Hoje, o banco online, os cartões de crédito e até mesmo criptomoedas como o Bitcoin são componentes importantes do nosso ecossistema financeiro, tornando as transações mais rápidas e frequentemente mais convenientes. O dinheiro físico, apesar de seu charme nostálgico, agora representa apenas uma pequena parte da moeda total no mundo. À medida que a tecnologia avança, o dinheiro em espécie desaparecerá da história? Ou será que ele conseguirá coexistir com as novas formas digitais de dinheiro? Porque o narval tem um dente. Essa criatura incrível, muitas vezes chamada de unicórnio do mar, possui um longo dente em espiral que pode crescer até 3 metros. Esse dente é, na verdade, um dente modificado que sai da mandíbula superior do narval. Cientistas acreditam que ele desempenha um papel nos rituais de acasalamento e nas interações sociais entre os narvais. No entanto, ainda é um mistério como essa característica única evoluiu. Alguns pesquisadores acham que o dente pode ajudar na percepção do ambiente, quase como uma antena. Narvais vivem nas águas geladas do Ártico e são conhecidos por suas incríveis habilidades de natação. Seu dente pode ser usado como uma ferramenta para quebrar o gelo ou para se defender de predadores. Com as mudanças climáticas afetando seu habitat, o futuro desses animais extraordinários e de seus icônicos dentes está ameaçado. Quais outros segredos os narvais escondem sob o gelo? Você sabia que a tinta púrpura era um luxo para a realeza? A cor encantadora que conhecemos como púrpura vem de uma fonte surpreendente: o molusco marinho Bolinus brandaris. Na antiguidade, produzir essa tinta vibrante era uma tarefa difícil. Os coletores precisavam reunir milhares dessas caramujos, pois cada um deles fornecia apenas uma gota de tinta. Todo o processo era incrivelmente trabalhoso e demorado, tornando a tinta púrpura um produto caro. Como resultado, ela se tornou um símbolo de riqueza e poder. Apenas as pessoas mais ricas e influentes, como reis e rainhas, podiam se dar ao luxo de usar roupas tingidas dessa cor real. Essa exclusividade ajudou a estabelecer uma conexão entre roupas vibrantes e status social, que perdurou ao longo da história. Portanto, da próxima vez que você ver alguém vestido de púrpura, lembre-se de que essa cor já significou não apenas estilo, mas também a posição da pessoa na antiga hierarquia social. Todo ano, em vários países da Ásia, cerca de 4 milhões de gatos são consumidos, gerando intensos debates culturais sobre nossa relação com os animais. Em países como o Vietnã e China, o consumo de carne de gato faz parte das tradições culinárias há gerações.
No entanto, essa prática levanta questões éticas para amantes dos animais e defensores dos direitos dos animais em todo o mundo. Muitos acreditam que os gatos são animais de estimação queridos e não devem ser vistos como comida. Além disso, na Ásia, cresce um movimento em defesa desses amigos peludos, à medida que mais pessoas os veem como membros da família e não como fonte de alimento. Como as crenças culturais moldam nossa relação com os animais, e será que elas podem mudar em direção à compaixão? Enquanto os debates globais sobre os direitos dos animais continuam, o futuro do consumo de gatos na Ásia permanece incerto. Já pensou em iluminar sua casa com uma garrafa? A lâmpada Moser, criada pelo mecânico brasileiro Alfredo Moser, é um ótimo exemplo de inovação. Usando apenas uma garrafa plástica de 2 litros, cheia de água e um pouco de água sanitária, ela pode gerar luz equivalente a uma lâmpada comum de 60 watts. Para criar essa fonte de luz ecológica, basta colocar a garrafa em um buraco no telhado, permitindo que a luz do sol entre durante o dia. A água refrata a luz solar, iluminando seu ambiente sem usar eletricidade. Essa solução genial é especialmente valiosa em regiões com fornecimento de energia instável, proporcionando lares mais iluminados e seguros para muitas famílias. Moser descobriu que esse design simples é não apenas econômico, mas também sustentável, mostrando como a criatividade pode resolver problemas reais. Quantos outros objetos do dia a dia podem ser transformados em algo tão útil? Você consegue imaginar pequenas linhas onduladas na sua visão? Esses pontos curiosos que se movem e piscam quando você olha para uma luz intensa ou um céu claro são geralmente chamados de moscas volantes. Essas moscas não são apenas distrações aleatórias. São sombras criadas por pequenos aglomerados de proteína ou células no vítreo, uma substância gelatinosa que preenche o seu olho. Com o passar do tempo, o vítreo pode encolher e esses aglomerados podem se formar, tornando as moscas volantes mais visíveis. Embora possam parecer irritantes, as moscas volantes geralmente são inofensivas e lembram as mudanças naturais que ocorrem nos olhos ao longo do tempo. Curiosamente, essas moscas podem nos lembrar do passado, representando vestígios do desenvolvimento dos nossos olhos. A maioria das pessoas as encontra em algum momento da vida, então se você já as viu, não está sozinho. Por que você acha que algumas pessoas veem moscas volantes com mais frequência do que outras?